Bom, primeiro agradecer ao Raul o convite, cumprimentar o prefeito Dória que saiu, o prefeito Crivella, o prefeito Carlos Eduardo, a todos os economistas, o deputado Keif que nos acompanhou lá do Paraná. Começamos uma programação cedo, cumprimentar a todos que nos ajudam a pensar o Brasil. Eu vou tentar me conter o máximo dentro do ambiente do Ministério das Cidades, porque ouvindo toda essa problemática, muitas vezes a gente quer sair um pouco da missão institucional nossa e fazer alguns comentários. Eu acho que vale, primeiro, uma reflexão muito sincera em relação à posição do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades, ele é, tecnicamente falando, a negação da federação. Porque se nós não tivéssemos, ou se nós tivéssemos, de fato, do ponto de vista conceitual, a federação absolutamente estabelecida, as reflexões que o prefeito aqui faz sobre a arrecadação, nós não precisávamos de prefeito em Brasília pedindo recursos para suas cidades. Então, obviamente, nós podíamos ter um ministério que nós estivéssemos tratando de grandes investimentos, como houve aqui na área do metrô, na área do VLT, megas investimentos que faz parte, talvez, do poder central de ajudar a pensar o país. Mas quando nós estabelecemos os prefeitos para ir pedir ciclovia ou pedir obras que estão pulverizadas, o Ministério das Cidades, ele, nesse sentido, é a confirmação de que o modelo nosso federativo está no papel. Nós temos a cultura colonial, a cultura imperial do Estado unitário, do Estado central, onde o poder do rei se estabeleceu num presidencialismo forte e os recursos ficaram em Brasília. Bom, diagnósticos. Gastos da prefeitura com o pessoal aumentaram 31% acima da inflação desde 2010 a 2015. Aquilo que o prefeito Crivella está dizendo. Independente, de definição de aumento, mas no caso, de modo geral, com dados levantados aí pelo Senado, nos 5 anos, nos últimos de 10 a 15, um aumento real de 31%. Despesas com aposentadorias e pensões subiram 52% no mesmo período. Ou seja, prefeito Carlos Eduardo, nós vemos aqui todo o esforço do prefeito da maior cidade da América Latina na contenção de despesa. Nós temos aqui ouvido os esforços do prefeito do Rio, de Natal, e de quem estiver cuidando da boa gestão na redução de despesa. Então, aumento do teto do gasto, seja todas as medidas que nós ouvimos, é enxugar gelo. Se efetivamente a reforma na Previdência não vier a se concretizar no país, em algum momento não vai se encontrar mais diário oficial, não vai se encontrar mais nada que se possa enxugar, a não ser ir direto nos serviços públicos que já estão sacrificados. 13,8% dos municípios brasileiros estão em situação boa, 0,8% em situação de excelência, segundo os levantamentos do Tesouro Nacional. 82% dos municípios brasileiros não conseguem gerar 20% de suas receitas. E 55% das prefeituras, mais da metade da arrecadação, vai para a folha de pagamento. Bom, os compromissos no Ministério da Cidade. Do ponto de vista objetivo, qual é a participação nossa enquanto Ministério das Cidades nessa crise municipal? Só há uma coisa do ponto de vista objetivo. Nós não poderíamos atrapalhar mais os estados e municípios do que nós estávamos fazendo até maio do ano que vem. Em que sentido? Quando nós chegamos no Ministério, o número parece surreal, mas absolutamente verdadeiro. Quando nós fomos levantar o número de contratos assinados, compromissos com o prefeito Crivella, com o prefeito Carlos Eduardo, com os 27 governadores da federação, o valor compromissado, assinado, anunciado pelo Estado brasileiro nesses municípios e estados, em mobilidade, equivalia a 71 anos do orçamento do Ministério das Cidades. O volume de contratos assinados com governadores e prefeitos
Em saneamento eram 40 anos do orçamento de 2016 do Ministério das Cidades. Na área de contenção de encostas eram 77 anos e havia necessidade de 2 orçamentos do PAC para dar continuidade às obras. Então, prefeito Crivella, o meu papel, tendo que tocar ministério responsável por saneamento, por habitação, por mobilidade urbana, por planejamento urbano, era deixar os técnicos cuidando dessas questões e cuidado a algo acima disso tudo era a governança. Estabelecer um desenho onde, de forma muito franca, nós fizemos uma conversa com os conjuntos dos governadores do país, dos principais prefeitos, sentamos com o prefeito Carlos Eduardo para pactuarmos ritmo de obras. Nós desabilitamos ou, na prática, pegamos um grande volume de contratos que tinham sido assinados ao longo do tempo, né, e fizemos com que esses contratos saíssem de nossa carteira, estabelecendo algo absolutamente real nessa relação. E aí passamos a cuidar das questões das finanças públicas com responsabilidade e respeitando o orçamento. Hoje, nós chegamos a ter, no Minha Casa Minha Vida, meses e meses de paralisação, de inadimplência. Levou com um percentual importante de construtoras que participavam do programa a quebrarem. Nós tivemos as obras paralisadas, tanto em mobilidade quanto em saneamento. E o retrato desse esforço, de um trabalho de equipe do Ministério, aqui com o secretário, nosso secretário executivo, com todos os secretários nacionais, foi permitir que nós chegássemos a um ponto, e aqui tive o testemunho do prefeito Carlos Eduardo, não há hoje nenhuma obra de habitação no país, são mais de 500 mil unidades em construção nesse momento, prefeito, que tenha uma única fatura atrasada de um único empresário que colabora construindo o empreendimento do Minha Casa Minha Vida. Não há uma única obra de mobilidade ou de saneamento que fazem parte hoje do PAC, que estão em andamento, como disse o prefeito, que precisa ir ao Ministério pedir o pagamento da fatura. Entrou no sistema, habilitou, feita a medição, nós temos o pagamento nas construtoras de pequeno porte em 2 dias, nas construtoras que ele tem uma fatura maior, chegando até 25 dias. E isso, obviamente, foi fruto de um trabalho de construção obra a obra, definindo também os valores que podiam ser tocados dentro de cada medição, dentro do cronograma físico-financeiro de cada obra. Obviamente, isso nos levava não só a contribuir com a infraestrutura do município, mas nessa grave crise financeira não fazer com que prefeitos e governadores estivessem pressionados com obras paralisadas, sendo cobrados por fornecedores que não chegavam no Ministério para cobrar conta. Cobram do prefeito, cobram do governador. Governança do Ministério das Cidades, cuidando da gestão dos projetos, e aqui vale uma referência, quando o prefeito Crivella determinou que, no caso de licenciamentos ou projetos, o princípio da autodeclaração, esse enfrenta, sim, uma grande cultura burocrática brasileira. Nós fizemos a mesma coisa, nós vamos autorizar, anunciar nas próximas semanas, mais de 100 novas mil contratações de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida no país. As construtoras que se habilitaram, as entidades que se habilitam com autodeclaração, informando as informações sobre terreno, as informações técnicas e assinando a responsabilidade civil e criminal sobre as informações prestadas. Nós não vamos paralisar o programa para ter que checar aquelas informações. Vão assumir a responsabilidade em relação a tudo isso. Então, esse é um procedimento importante em relação a tudo isso. O maior controle e melhor performance na disponibilidade dos recursos das obras, menor pressão sobre o caixa das prefeituras com relação às contrapartidas. Esse é um outro ponto importantíssimo que nós nos atemos nesse período de grave crise, foi desonerar o máximo possível a contrapartida de prefeituras e governos nos contratos firmados conosco. Nesse quesito governança, acho que vale um parênteses e 2 sentidos. Primeiro, porque os números aqui apresentados da realidade, da discrepância social
do Rio com a sua região metropolitana, números que ainda denigrem a sociedade brasileira como um todo. De nós estarmos num dos lugares mais aprazíveis do mundo e, ao mesmo tempo, vemos um grande número de população ainda que não tem banheiro, não é? O que não dorme com a preocupação se o telhado à noite de sua casa tem algum problema estrutural. Nós preparamos para isso algo que o prefeito Crivella ele é fã e acompanha de perto, que é o cartão reforma. Nós passamos um ano trabalhando no cartão reforma, não só nas amortizações, mas ontem fizemos uma apresentação intensa. Nós abrimos o sistema agora para receber a seleção dos estados que foram atingidos por calamidade esse ano: Alagoas, Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Primeiro, no sentido de criar um critério de atender essas emergências e aprendermos a rodar um sistema de um novo programa social, Raul, que não vai ter uma única folha de papel, processo absolutamente digital, controle da assistência técnica por smartphone, georreferenciamento das casas atendidas, o reconhecimento da família atendida, fotografias online das obras que estão sendo realizadas pelas famílias atendidas, a compra online nas casas habilitadas com a emissão em tempo real das notas fiscais, do material comprado, do preço, na hora que foi comprada, com esses dados disponibilizados não só para os órgãos de fiscalização, mas para toda a sociedade, para as universidades de urbanismo, de arquitetura, ajudando a pensar, a planejar o programa. Eu acho que o cartão reforma, tanto quanto a importância e eficiência, no sentido de colaborar com o déficit de qualidade habitacional, que é tão importante quanto o déficit quantitativo habitacional, ele vai ser um modelo importante de governança e de acompanhamento da sociedade em relação à aplicação dos investimentos do recurso público. Bom, a menor pressão sobre os caixas, comentamos isso. Bom, não há nenhuma fatura com a medição realizada, como comentei antes, e proformalizada junto ao Ministério das Cidades, que não estejam em dia. A parceria com os municípios para a superação dos desafios, uma medida provisória para a mudança do prazo de obrigatoriedade para o plano de mobilidades, que do ponto de vista técnico o Brasil já devia ter feito, mas ia criar um grande impedimento, de fato, aos municípios, porque a legislação estava prevendo a impossibilidade de transferência de recursos federais. A parceria no desenvolvimento do plano de desenvolvimento urbano integrado. É importante fazer um comentário também em relação ao que foi o projeto de regularização, a nova legislação de regularização fundiária, que é uma possibilidade de nós avançarmos. É uma revolução silenciosa, significam bilhões e bilhões em ativos da sociedade que não tem garantia real e que, com o processo de regularização fundiária que enfrenta a burocracia, torna o processo de regularização mais barato, mais efetivo, a possibilidade dessas famílias poderem transformarem a sua posse num direito real, com sua escritura, de acessar o mercado para reformar o próprio imóvel, para poder tomar um dinheiro para pagar uma faculdade de um filho, fazer um investimento no comércio. É um passo também fundamental nesse quesito. Então, o Ministério das Cidades, nesse momento de crise, teve que primeiro cuidar das suas próprias contas, resolvê-las de fato, obviamente sem lançar novas obras, sem ter a devida garantia do volume de empenho necessários para cumpri-la durante o período, mas fazer com que esse processo de estabilidade servisse também como um esteio de dar um suporte aos municípios e estados parceiros. Aquilo que eu disse, o Ministério das Cidades ele carrega essa distorção, porque os recursos deviam estar no estado e no município e não em Brasília, mas enquanto for assim, o nosso papel é pelo menos garantir que aquele prefeito ou o governador, gestor público, que sai com um compromisso assinado com o governo federal, tenha a compreensão que, de fato, nós vamos entregar o acordado. Eu quero cumprimentar os prefeitos e agradecer a Raul, a todos os senhores o convite e a presença do deputado Alfredo, que nos acompanha, e dizer da importância desses debates para pensarmos o país. Muito obrigado.